Talvez o termo Broken Arrow, ou seja, bomba nuclear desaparecida, não seja tão conhecido por todo mundo. Essa é uma expressão usada pelo Exército para se referir a incidentes envolvendo bombas nucleares que foram perdidas, destruídas ou acionadas por engano. Até hoje, nenhuma dessas bombas acabou desencadeando uma guerra nuclear capaz de destruir tudo. Perder uma bomba atômica parece enredo de filme de ficção científica ou suspense militar. Mas, infelizmente, isso já aconteceu várias vezes na vida real. Naturalmente, esse tipo de acidente foi mantido em sigilo durante muito tempo, mas muitos dos fatos acabaram vindo à tona com o passar dos anos. De acordo com um comunicado oficial do próprio Pentágono, foram registrados 32 casos envolvendo bombas nucleares americanas classificados como Broken Arrow. E desses casos, em pelo menos 6 situações conhecidas publicamente, as bombas nunca foram encontradas. Como muitos dos documentos de Guerra Fria ainda estão sob sigilo, é bem provável que o número real de bombas perdidas seja muito maior. Olá, pessoal! Como era de se esperar no caso das armas nucleares da União Soviética, a quantidade de informações disponíveis é ainda menor. A União Soviética nunca divulgou oficialmente a perda de uma bomba nuclear. Então, o número exato de armas desaparecidas permanece desconhecido. Mas alguns dados sugerem que esse número pode chegar a 30 ogivas. Em muitos casos, essas perdas aconteceram devido a acidentes com submarinos soviéticos que afundaram. Há registro de pelo menos 3 desses acidentes com submarinos soviéticos que resultaram no desaparecimento de mais de 19 bombas. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, aproveita para se inscrever agora, e assim a gente continua conectado e você não perde nenhum conteúdo novo. Bem-vindos ao Pipa, eu sou o Deluca, e é hora de começar o nosso conteúdo de hoje. Por que bombas nucleares são perdidas? Mas afinal, como é possível perder uma arma tão avançada e rigidamente controlada como uma bomba nuclear? Se olharmos para a história, veremos que ao longo dos anos, centenas de bombas nucleares foram transportadas de um lado para o outro. E nesse cenário, perder algumas infelizmente se torna uma possibilidade real. E foi exatamente isso que aconteceu durante a Guerra Fria, que durou mais de 40 anos. Além disso, quando se trata do controle dessas armas, há casos documentados em que a negligência foi tão absurda, tão além da estupidez, que todas as regras básicas de segurança no manuseio de bombas nucleares simplesmente foram ignoradas. As principais causas conhecidas de perda de armas nucleares são as seguintes: acidentes aéreos. Na maioria desses casos, a bomba caiu de uma aeronave que havia sido danificada ou que estava prestes a se despedaçar. Acidentes no mar. Aqui a causa mais comum é o naufrágio de submarinos. Erro humano puro e simples. Nesse caso, o motivo principal costuma ser falha de navegação ou erro técnico cometido pela tripulação, ou ainda falta total de coordenação entre os membros a bordo. Descarte intencional. Há também situações em que a bomba foi lançada de forma deliberada, seja para facilitar um pouso de emergência ou por outros motivos operacionais. Como costuma acontecer com quase toda tentativa de generalização, essa classificação tenta encaixar os casos de perda de bombas nucleares em categorias que nem sempre fazem sentido. Na prática, muitos dos incidentes classificados como Broken Arrow aconteceram justamente por uma combinação desses fatores listados. No fim das contas, o único motivo pelo qual esses casos ainda não causaram um desastre global é simples: até agora, a humanidade deu sorte. É importante ressaltar, no entanto, que a maioria dessas bombas desaparecidas estava equipada com dispositivos de segurança projetados para impedir uma explosão acidental. Os casos de bombas nucleares perdidas que mais chamaram a atenção do mundo. Escolhemos de propósito a expressão casos que mais chamaram a atenção do mundo. Isso porque talvez os incidentes mais graves envolvendo armas nucleares ainda sejam desconhecidos por nós, e é bem possível que nunca venham à tona. Aqui vamos focar apenas nos episódios mais famosos envolvendo as duas potências rivais da Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética. E vamos começar pelos Estados Unidos. 1950.
Um B-36 perde uma bomba nuclear na costa da Colômbia Britânica. Esse acidente aconteceu durante um voo de treinamento realizado por um bombardeiro B-36 da Força Aérea Americana. A aeronave estava cumprindo uma missão secreta: transportar a bomba nuclear Mark IV até a base aérea no estado do Texas. 7 horas após a decolagem, 3 dos 6 motores pegaram fogo ao mesmo tempo. Com a situação totalmente fora de controle, a tripulação decidiu abandonar o avião e saltar de paraquedas sobre a ilha Princess Royal. O comandante do bombardeiro acreditava que a bomba nuclear a bordo não continha o núcleo de plutônio necessário para provocar uma reação em cadeia, e por isso resolveu deixá-la dentro da aeronave. O avião, então, continuou voando por algum tempo no piloto automático antes de cair no oceano. No entanto, segundo outras fontes, a bomba teria sido lançada antes da tripulação abandonar a aeronave, e ninguém sabe ao certo se ela realmente estava sem o dispositivo de detonação por plutônio. No total, 5 dos 17 tripulantes morreram, e até hoje não se sabe o local exato onde a bomba afundou. Esse caso entrou para a história como o primeiro registro oficial de uma bomba atômica perdida. Buscas organizadas chegaram a ser realizadas depois do acidente, mas nenhuma delas teve sucesso. E o caso tomou um rumo inesperado 66 anos depois, no ano de 2016. Em novembro daquele ano, um mergulhador canadense chamado Cheyenne Smierczynski encontrou um objeto estranho perto do arquipélago de Reidagai. No começo ele achou que fosse um OVNI, mas depois ficou claro que se tratava da bomba nuclear Mark IV, que estava desaparecida desde 1950. A descoberta foi imediatamente comunicada às Forças Armadas do Canadá. A partir daí, o destino do objeto virou um mistério, mas segundo a versão oficial, tratava-se apenas dos destroços de um navio qualquer. 1958. Um B-47 perde uma bomba atômica na costa da Geórgia. Para quem gosta de categorizar tudo com precisão, esse caso certamente se encaixaria no descarte intencional de arma nuclear. O acidente aconteceu em 5 de fevereiro, quando um bombardeiro B-47 da Força Aérea Americana colidiu com um caça F-86 sobre a ilha Tybee, na costa da Geórgia. O caça perdeu completamente uma das asas e se desintegrou no ar, mas o piloto conseguiu acionar o assento ejetor a tempo e sobreviveu. Já o bombardeiro sofreu sérios danos nos tanques de combustível e nos motores. Para salvar a aeronave e a tripulação, o comandante Howard Richardson deu ordem para lançar a bomba. Ela foi liberada a uma altitude de 2.200 metros e desapareceu completamente em uma área pantanosa nos arredores da cidade de Tybee Island. O bombardeiro conseguiu pousar em segurança na base aérea de Hunter e nenhum dos tripulantes ficou ferido. Mas o mesmo não pode se dizer da poderosa bomba de hidrogênio Mark XV, que pesava 3,5 toneladas. As buscas pela bomba continuaram até abril de 1958, mas nunca teve sucesso. Assim como no caso da B-36, as autoridades afirmaram que a bomba não continha um núcleo de plutônio, apenas 181 quilos de explosivos convencionais e uma quantidade não especificada de urânio. Assim como no caso da B-36, as autoridades afirmaram que a bomba não continha um núcleo de plutônio, apenas 181 quilos de explosivos convencionais e uma quantidade não especificada de urânio. Segundo o relatório oficial divulgado pela Força Aérea dos Estados Unidos em 2001, a bomba não oferece risco algum. Essa conclusão se baseia num documento assinado pelo comandante do bombardeiro que afirma que o dispositivo de ignição de plutônio havia sido substituído por uma versão inofensiva usada apenas em treinamentos. No entanto, mais uma vez, há especialistas militares que duvidam dessa história. Eles se baseiam em documentos da investigação feita pelo Departamento de Defesa americano em 1958. E embora não se saiba se esses documentos são verdadeiros, levantam dúvidas sobre a versão oficial. 1966. Acidente com bombardeiro B-52G sobre Palomares, na Espanha. No dia 17 de janeiro de 1966, um bombardeiro americano B-52G colidiu com um avião-tanque KC-135 no céu da Espanha. A colisão aconteceu durante uma segunda tentativa de reabastecimento aéreo, sob céu claro, sobre a vila de pescadores de Palomares. As aeronaves se aproximaram além do limite de segurança,
e o desastre foi inevitável. Durante o procedimento, o tubo de abastecimento atingiu a fuselagem do bombardeiro, arrancou parte da asa e provocou um incêndio causado pelo vazamento de combustível. Antes que o B-52 caísse, 3 tripulantes conseguiram se ejetar com sucesso. E com muita sorte, um quarto membro saltou manualmente com o paraquedas pela escotilha de emergência. Já a situação do KC-135 foi ainda pior. As chamas do combustível atingiram o avião inteiro, que explodiu violentamente em pleno voo. Mas o mais assustador é que o desastre poderia ter sido muito, muito pior. O B-52 estava transportando 4 bombas de hidrogênio do modelo B-28R1, cada um com potência equivalente a 1,45 megatoneladas de TNT. Essas bombas faziam parte da chamada Operação Chrome Dome e estavam completamente equipadas e prontas para uso. Essa operação previa que bombardeiros armados com armas nucleares cruzassem o Atlântico em patrulhas regulares, com reabastecimento aéreo justamente sobre o território espanhol. Felizmente, mais uma vez a humanidade contou com a sorte. 3 das bombas foram localizadas dentro das primeiras 24 horas após o acidente. Uma delas pousou suavemente com o paraquedas e foi encontrada praticamente intacta. As outras 2 atingiram o solo e explodiram com seus explosivos convencionais, mas sem causar uma detonação nuclear. O local dessas explosões foi identificado rapidamente. Já a busca pela 4ª bomba demorou mais e só foi concluída em 15 de março, quando ela foi localizada a cerca de 800 metros de profundidade no mar Mediterrâneo. A localização exata só foi possível graças à ajuda de pescadores locais. Um deles contou ter visto a bomba descendo de paraquedas e sendo levada pela correnteza mar adentro. Mas só no dia 17 de abril, os americanos conseguiram finalmente içar a bomba com segurança para o convés de um navio de resgate. E agora, como prometido, vamos falar dos casos de Broken Arrow envolvendo as armas nucleares da União Soviética. 1970. O submarino K-8 afunda no Golfo da Biscaia. Na primavera de 1970, o submarino K-8 participou ao lado de outras 40 embarcações da Frota do Norte da União Soviética de um exercício militar naval chamado Oceano 70. No dia 8 de abril de 1970, enquanto navegava nas águas do Golfo da Biscaia, o K-8 sofreu um incêndio quando estava a cerca de 160 metros de profundidade, resultando na morte de 30 tripulantes. Graças ao sacrifício dessas vidas, o fogo foi contido e o submarino, com a maior parte da tripulação ainda a bordo, incluindo o comandante, conseguiu emergir. O navio cargueiro búlgaro Avior foi quem resgatou os sobreviventes, mas o resgate só pôde ser feito no dia seguinte, em meio a uma violenta tempestade, com ventos de força 8. Nesse momento, o navio soviético de apoio Slava chegou ao local do acidente e assumiu os sobreviventes que estavam a bordo do Avior. O K-8 transportava 4 torpedos nucleares e o alto comando soviético determinou que o submarino deveria ser salvo a qualquer custo. Por isso, parte da tripulação, incluindo o próprio comandante, voltou ao submarino para tentar a missão de salvamento. No entanto, durante a noite, o K-8 afundou com 20 tripulantes a bordo, incluindo o comandante. Todos os militares que perderam a vida nesse acidente foram condecorados póstumamente. E até hoje, o submarino K-8 permanece no fundo do Golfo da Biscaia, a 4.680 metros de profundidade, com seus 4 artefatos nucleares ainda a bordo. 1989. O submarino K-278 Komsomolets afunda no mar da Noruega. Vale destacar que o Komsomolets, com profundidade máxima de operação de 1.027 metros, era na época o submarino nuclear mais moderno da Frota do Norte da União Soviética. Ele também estava armado com 2 torpedos nucleares RK-55, projetados especificamente para ataques com ogivas atômicas. O acidente aconteceu no dia 7 de abril. O incidente começou no 7º compartimento do submarino, quando ele estava a 380 metros de profundidade. Segundo alguns especialistas, a causa do incêndio pode ter sido a falta de experiência da tripulação. Além disso, os tripulantes estavam completamente exaustos depois de mais de 10 meses de missão ininterrupta.
Muitos poderiam ter sido salvos, mas os soviéticos hesitaram em pedir ajuda aos noruegueses por medo de que segredos militares fossem revelados. No fim, apenas 27 tripulantes sobreviveram. 42 perderam a vida. Hoje, o submarino continua no fundo do mar, a 1.658 metros de profundidade, com suas armas nucleares ainda a bordo, a cerca de 520 quilômetros da costa da Noruega. E pesquisadores noruegueses já confirmaram que nas proximidades do local do naufrágio, os níveis de radiação chegaram a subir centenas de milhares de vezes acima do normal. O que toda essa história de bombas nucleares perdidas nos mostra é que a vida na Terra é extremamente frágil e que nossa sobrevivência tem dependido até agora exclusivamente da sorte. Mas, se seguirmos a lógica da probabilidade, não dá para contar com a sorte para sempre, né? E é com esse pensamento que a gente encerra o nosso vídeo de hoje, sem nenhuma conclusão mais otimista. E se você achou o conteúdo de hoje interessante, deixe o seu like, compartilhe em suas redes sociais. E muito obrigado por assistir até o final. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.